Engraçado, eu já nem me lembro mais há quantos anos eu digo isso, mas eu acho que depois de que eu adquiri uma certa consciência das coisas, né, muito novo ainda, toda vez que alguém me pergunta o que eu espero da vida, eu respondo que é uma morte digna. Porque José de Alencar, né? eu não sei aonde, se eu li isso em algum lugar, eu não sei. Eu sei que a minha resposta sempre foi essa, e algumas pessoas, como assim? Você espera da vida a morte? Cara, eu espero a única certeza que nós temos, cara. Agora, e peço que, se for possível, que seja de uma forma digna. Por exemplo, o que eu considero uma morte digna? Aquela morte que você não deu trabalho para ninguém, aquela morte que você não ficou sofrendo num leito hospitalar, numa UTI, você demorando pra caramba pra morrer, sabe essas coisas? Não, assim, o cara tava vivo, morreu. Existe o que a gente chama de boa morte, que então, é basicamente isso. O que eu desejo da vida é isso. O resto, amigo, vai depender apenas das minhas atitudes, do meu esforço, sei lá. Agora a morte não. A morte não é bem assim. Então, boa morte. A gente estava falando mais cedo, né? Tudo tem dois lados. Com certeza. A vida tem um outro lado. E se a gente renega a morte, a gente renega a vida do mesmo jeito. Com certeza, com certeza. Magnus, agora vamos então falar de negócios. Né? Negócios envolvendo a morte, né? É um dos maiores mercados do mundo. Não duvido. Hoje somos 7 bilhões de pessoas no planeta, né? Pois é. Eu te garanto que nós teremos 7 bilhões de mortes nos próximos 100 anos. Hoje no dia de hoje, nós temos esse negócio tem 7 bilhões de clientes. Potenciais. Né? Tá. Daqui a 100 anos, eles terão que ter sido atendidos. Sim. 100 anos. Talvez um caso ou outro de alguém que nasceu hoje vai ter 101. Vai ter outros que daqui 30 anos vão estar morrendo. Nasceram hoje, daqui 30 anos vão estar morrendo. De qualquer maneira, aliás, é bem capaz que mais de 7 bilhões serão... 100 anos, certeza. Muito mais. Porque nasce, vive 10 anos, 30, 40, 50, 90, 80, enfim. Tá aí para você ter uma ideia. Você que é um empresário e tal, mas o que tá aí, ó, um negócio. Como qualquer outro. Um negócio que não vê crise. Vê dificuldade, mas crise. Só que assim, você vai ter que ter expertise, né? Vamos dizer. E hoje eu estou conversando com um cara aqui que sabe muito sobre isso, apesar de ser basicamente uma pessoa nova no ramo. Tem 10 anos e pouco, talvez, lidando com isso, mas já deu para você entender que o Magnus é um cara aplicado, que foi atrás da informação, que se especializou nisso, e é por isso que ele está sentado aqui hoje contando essa história para a gente. Magnus, vamos lá então, falar de serviços póstumos. Né? Se você pensou nessa entrevista, provavelmente você deve ter pensado assim, tomara que o Leal me pergunte isso. O que seria isso para a gente começar a nossa conversa sobre serviços póstumos? Olha eu batendo na porra do microfone, cara. Até eu. Então, o que são serviços póstumos? O que são serviços póstumos? Os serviços póstumos, Léo, é toda a rede de trabalho, exceto o cartório, porque eu normalmente coloco o cartório nisso, tá? A morte, ela ocorre no hospital. Isso é uma coisa que, às vezes, eu fui confrontado a entender, porque o serviço póstumo é muito mais uma rede de eventos, tá? Um circuito de eventos sequenciais do que lidar propriamente com a morte. Vamos lá, em 10 anos quase que eu estou completando, eu nunca vi ninguém morrer num cemitério e nunca vi ninguém morrer numa funerária. E isso até hoje, e olha que eu já visitei uma boa parte de funerárias e cemitérios no mundo, na Europa e nos Estados Unidos, nunca escutei isso falado lá e nunca escutei isso falado no Brasil, que é um país continental. As pessoas morrem 80% em hospitais, elas morrem 10% nas rodovias e depois elas vão ter esses outros 10% em casa, no bar, em outros lugares. Pronto, então a gente sabe que as pessoas não morrem. E daí as pessoas me perguntam, Marcos, você faz o quê? Eu falo, sou consultor de serviço póstumo. As pessoas já saem se benzendo, fazendo sinal da cruz, falando, pelo amor de Deus, não quero nem conversar com você. Mas conversa com um médico que lida com a morte 10 vezes no dia e eu não lido nunca. Eu lido com a pessoa que faleceu, eu não tenho mais culpa no processo. Agora eu vou ajudar a família a passar pelo luto, tentar fazer um serviço para ela se lembrar das coisas boas. Mas então o serviço póstumo, para mim, ele começa no hospital,
passa pelo cartório, que você tem que fazer os registros, passa pela prefeitura, que tem que tirar guias, aí você passa pela funerária, pelo cemitério e por fim pelo cemitério, pelo crematório e por fim retorna-se ao cartório para finalizar umas outras burocracias. Essa é a trilha do serviço póstumo, que pode ser maior se você não tiver o local do óbito e do destino final, cemitério crematório, não estiver no mesmo local, porque daí você pode envolver rede de transporte terrestre ou aeroviário. Inclusive, daí hoje você tem as companhias aéreas todas do mundo transportam esquife, e isso faz parte de 5% do transporte aéreo mundial. Ó. Então a gente... Peraí, você está dizendo que 5% do transporte aéreo mundial é... De óbitos. De óbitos, cara. Dentro do bagageiro dos aviões vão esquifes, que são caixões adaptados e recobertos com uma série de exigências pela ANAC ou pela autoridade aérea dos países, para que possa ser transportado no bagageiro dos aviões. E, eventualmente, a gente já teve notícias de acidentes com isso. Jesus Cristo. Ué, esse é o que não vai reclamar do transporte, tá? Se o serviço de bordo não tiver bom... Se o cara tinha, por exemplo, tem gente que tem um desejo muito louco, né? Não, eu queria morrer com um acidente aéreo. Não, você não morreu com um acidente aéreo, mas depois de morto você foi transportado, o avião caiu. Mas o serviço póstumo, então, ele é muito grande. Mas hoje ele está focado. Ele está focado em quais áreas? Funerárias, planos funerários, que é um outro produto que pode ou não estar vinculado a uma funerária, aos cemitérios e aos crematórios. Esse é onde a gente trabalha mais. É onde as pessoas percebem o serviço póstumo. E é quem carrega a cruz da percepção do tabu da sociedade, tá? Porque, igual eu te falei, o médico e o cara do cartório... Acabou, já passou. Eles são glamorizados, né? O raio gourmetizador de serviço póstumo ficou lá. Então, o médico que dá o atestado de óbito, que às vezes errou em um diagnóstico, que não conseguiu fazer um tratamento, que não reagiu a tempo, esse cara é semideus. Ele é respeitado, todo mundo quase pede autógrafo para médico. E do outro lado você tem um agente funerário que está cuidando de uma família que não tem mais o que ser feito. Vamos lá, quando a gente recebe, não tem mais ninguém que pode resolver o problema daquela família. E se você falar com um médico, via de regra, eu não estou desumanizando a rede médica, até porque tem alguns muito bons, mas no geral ele vai até às vezes falar assim, não gasta com isso não, que é bobagem. Por quê? Porque essa é a visão da matéria que eles têm. Se você conversar com um psicólogo, ele já vai te dar outra visão. E se você conversar com profissionais funerários, você vai ter do médico ao terapeuta para te ajudar a tomar uma decisão. O que é isso? Para mim, que adotei uma abordagem um pouco mais humanizada e voltada para quem fica, que é aquela sua pergunta original, se há vida depois da morte. Sim, só que ela é terrível nos primeiros momentos. Quando você recebe... Isso para quem fica. Para quem fica. Quem foi... Quem foi tá resolvido. Espera que tenha... Uma certeza eu tenho, não paga mais boleto. Vamos lá, só para a gente matar essa questão. Para quem foi, do ponto de vista religioso, se essa pessoa ela adquiriu umas dívidazinhas, ok? Se essa justiça não foi feita aqui, vai ser feita em algum lugar, porque dizem, tô falando assim, do ponto de vista religioso, que tem justiça divina. Na minha opinião, ela ocorre enquanto você tem vida, né? Mas vamos dizer que sobrou alguma coisa. Então vai resolver para lá. Agora, se você foi um cara assim assado e tal, tipo um Jesus, então você já foi, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Essa é a vida proposta pela religião para depois da morte. E o serviço póstumo... Agora, para quem fica... Ele não passa por isso, que é muito engraçado, que não existe pessoa que faleceu que era ruim. Com certeza. Você nunca vai ver num velório alguém falando... Isso era um canalha. Mas ele era tão bom. Pois ele era uma pessoa maravilhosa. E aí é uma percepção que eu aprendi no serviço póstumo, porque eu vi alguns velórios em que a gente, às vezes, é obrigado a ceder espaço por questões de legislação de prefeitura, até porque a prerrogativa do serviço póstumo, seja funerário ou cemiterial, ela não é federalizada, ela é municipalizada. Então, quem define como deve ser, quem outorga as coisas é o município.
Então é um pesadelo burocrático o serviço pós, porque nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil. Nossa. Então nós temos pelo menos 10.000 legislações. E Diferentes. Diferente, porque eu tenho a de cemitério e a de funerária. Sabe por que acontece isso, Magno? Sempre foi assim. Todas as constituintes que teve no Brasil, o serviço funerário sempre foi uma prerrogativa do município. E a de 88 só parou de citar. Ela não cita, mas ficou que é. Então hoje o município ele toma conta disso. Toma conta, ele legisla sobre isso. E é uma área que ninguém quer legislar, ninguém quer dizer que é o pai dessa criança, então fica muito solto. Só isso parece é uma bobagem, né? É uma né? bobagem, porque deveria ser, olha, a morte é igual para todo mundo. Claro. A morte é igual para todo mundo. O serviço póstumo, ele vai seguir as mesmas premissas no território nacional. Não tem por que eu dizer que tem uma lei no Rio Grande do Sul e uma lei completamente diferente lá. E eu não vou longe. Se eu pegar, a gente está em Goiânia, cidades conurbadas. Eu tenho Trindade, Aparecida, Bela Vista. As leis, elas são discrepantes. E quando vem outros eventos, a gente teve uma pandemia. Eu acho que depois você vai querer saber um pouco mais sobre ela. Com certeza. Como foi isso? Mas, por exemplo, a gente passou a ter cuidados sanitários com quem morria de Covid, que ninguém sabia do que era. E criou-se leis, e as leis sanitárias também são municipais. Pronto. E aí a gente tinha uma tempestade perfeita, com legislações que não se conectavam. Uma pessoa morria em Trindade, mas tinha o plano funerário jazigo em Aparecida, tinha que passar por Goiânia, e daí pronto. Você tinha que atender 17 legislações para fazer um movimento de 40 quilômetros.